O que eu tenho até dúvida, que gostaria de ouvir o Urian, o Urian, é saber se tudo o que está acontecendo a gente pode personificar na figura de Benjamin Netanyahu. Vamos colocar aqui a suposição que ele deixa o poder em Israel. A tendência é que a gente veja um país, um Estado de Israel, menos bélico do que a gente tem visto? Fica difícil de saber, existe uma movimentação de oposição no governo israelense, do próprio gabinete de guerra dele também, o Benny Gantz, por exemplo, que é um líder de oposição, faz parte do gabinete de guerra dele. Ele chegou a ameaçar o Netanyahu na semana passada, dizendo que se o governo israelense não fizesse um plano para o pós-guerra em Gaza, que, né, talvez ele, perdesse o apoio, algo desse tipo. Mas a gente pode um pouco, sim, personificar isso tudo que está acontecendo na figura do Netanyahu, mas existe também uma pressão muito grande por parte de uma ala mais ultraconservadora, ultra-ortodoxa do governo dele também. Então, é quase como se certas coisas que ele faz, por mais injustificáveis que sejam, ele precisasse fazer para poder manter a coalizão, que é o que mantém ele como primeiro-ministro. Eu até perguntei isso, Rafa, porque eu estava lendo sobre como estava a questão política de Israel antes desse conflito bélico entre Israel e Hamas. E o Benjamin Netanyahu tinha endossado, aí você me corrige, Urian, mas ele tinha endossado uma mudança no judiciário que praticamente tornaria Benjamin Netanyahu um ditador. Ele ia tirar muito poder do judiciário. Na época em que Netanyahu ele era oposição, hoje, né, posição, é o premier israelense, ele era contra essa medida, é um projeto que não vem dele, e agora que ele está no poder, ele começou a encampar isso e a defender isso. Estava num momento perdendo bastante popularidade, com os principais veículos de imprensa criticando o trabalho de Netanyahu, e aí você tem esse conflito com o Hamas. E nesse momento, tudo isso que estava sendo discutido na política israelense, política / judiciário, vai para um segundo plano, a guerra ganha esse protagonismo. E eu estou te perguntando isso porque a tendência é que em algum momento volte a ser discutida a manutenção ou não do Benjamin Netanyahu no poder, porque está lá há bastante tempo, hein, Urian? E para ele, quanto mais tempo durar essa guerra, melhor. Porque as pessoas não estão agora, nesse momento, cobrando ele por conta dessa tentativa de erosão do judiciário do país, não estão cobrando por conta das acusações de corrupção que ele tinha. Então, enquanto for mantida a guerra, ele está seguro. Agora, o problema é se isso acaba. Aí essa conta chega. Assim, ele está tendo agora, ou ele poderá ter um problema com o judiciário externo também. Porque a gente está vendo agora toda essa movimentação com essas cortes internacionais, tanto o Tribunal Internacional de Justiça, que faz parte da ONU, e o Tribunal Penal Internacional, tem até muita gente, aliados de Israel, Estados Unidos principalmente, criticando esse pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional, que assim, eu acho de um absurdo assim, que eu não consigo explicar o tamanho. Porque quando a gente olha para 2022... 2022, o Tribunal Penal ele foi aplaudido. Os Estados Unidos não fazem parte do TPI, mas ele foi aplaudido quando emitiram o mandado de prisão para o Putin. Sim. Então acharam o máximo. Olha, inimigo dos Estados Unidos agora é mandado de prisão, não pode viajar para... Perguntaram até pro Lula, né? Se ele ia mandar prender o Putin quando o Putin vier ao Brasil para a reunião do G20, né? Sim. O Senado americano aprovou uma resolução elogiando. Inclusive, a gente viu pela primeira vez o governo americano cooperando com o TPI para ajudar, né, a eles conseguirem mais informações que pudessem levar até essa prisão, uma possível prisão do Putin. E agora, quando chega o momento de você fazer a mesma coisa em relação ao aliado dos norte-americanos, esse mesmo Senado americano aprovou uma resolução contra. Inclusive ameaçando impor sanções a funcionários do TPI e seus familiares, caso seja aprovado. Então, assim, quando um tribunal internacional como o TPI pode, por exemplo, entrar com um pedido desse de prisão, quando o judiciário do próprio país se omite a não investigar uma pessoa por cometer esses crimes, que é o caso que aconteceu na Rússia. Você não tem um judiciário na Rússia investigando Putin. Em Israel também isso poderia ser feito. Se Israel tivesse agora
um judiciário que estivesse investigando o Netanyahu, automaticamente o TPI seria obrigado a derrubar todo esse processo que eles estão aí contra o Netanyahu e manter o processo contra o Hamas. Então, querendo ou não, se o Netanyahu ele é tão inocente quanto ele se diz, o mais sensato a ser feito é ele permitir que o judiciário israelense investigue esses supostos crimes que as pessoas o acusam de ter cometido. Porque o TPI derruba essa investigação contra ele, julga só o Hamas e ele mostra que não deve nada a ninguém, que ele de fato é inocente. Isso seria bom até para os Estados Unidos, inclusive, né? Porque os Estados Unidos, se falassem para Israel permitir uma investigação interna também, não seriam acusados de tanta hipocrisia igual a gente tem visto agora, porque quando é aliado, aí não pode investigar, não pode ter mandado de prisão, e quando é oponente, aí tá errado. Agora, a Alemanha disse que prenderia, né, Benjamin Netanyahu caso ele visite o país. Benjamin Netanyahu certamente não vai visitar a Alemanha. Autoridades de Israel se manifestaram, né, publicamente no X, o antigo Twitter, falando sobre isso, colocando contrapontos ali ao posicionamento alemão. Mas a Alemanha publicamente disse que, questionado, as autoridades da Alemanha, elas disseram que lá se cumpre a lei. Então, se o TPI pediu a prisão, caso Benjamin Netanyahu entre em solo alemão, lá ele será preso. Postura muito sensata da Alemanha, da França, mas acho que se eu tivesse que hoje dar um prêmio na mão de alguém hoje seria para a Espanha, porque a Espanha está sendo muito coerente tanto em relação à guerra no Oriente Médio, a Israel condenando tudo que tem que ser condenado, reconhecendo a Palestina como Estado, e em relação à Ucrânia também está sendo muito sensato. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.